Olá, investidor! Hoje vamos falar um pouco sobre o desempenho do mercado de capitais e do fundo Necton FIA em outubro e nossas expectativas ali para novembro. Olá! Olha, outubro foi um mês bastante volátil em bolsa. Para se ter ideia, o Ibovespa chegou a acumular uma alta de 7% no mês, superou a marca dos 100 mil pontos, mas virou tudo na última semana, com as notícias da segunda onda do coronavírus na Europa e nos Estados Unidos. E tivemos algumas indefinições também ali, no mercado norte-americano, que exerceu influência negativa por aqui, com o pacote de estímulos fiscais sendo postergado para depois das eleições. Com isso, o Ibovespa, depois de subir quase 7, fechou o mês com queda de 0,7. O Necton FIA reportou uma queda um pouquinho maior que o índice Ibovespa, 1,3, só que ainda no acumulado do ano, o fundo está com uma diferença bem superior ao Ibovespa. Enquanto o Ibovespa cai quase 19% até outubro, o fundo está caindo cerca de 8%, um diferencial mais de 10 pontos percentuais. Olhando a composição ali da nossa carteira, no mês, o destaque negativo foi a B3 e a Marfrig, mas não houve nenhuma notícia específica dessas empresas que expliquem a queda. Na nossa visão, foi um movimento de realização de lucros e nós seguimos bastante confiantes na tese dessas duas empresas, que inclusive devem apresentar ótimos resultados ali no terceiro trimestre. Do lado positivo, o Necton FIA, o destaque de alta ficou para a Small Cap Tupi, subiu 22% no mês. Devido à recuperação dos resultados do terceiro trimestre e por conta também das boas perspectivas para o balanço a partir de 2021. Também foram destaque de alta no mês a Magazine Luiza e a Gerdau. Passando ali para o mês de novembro, nós já começamos com uma forte valorização dos ativos de renda variável, embalado pelas notícias das eleições norte-americanas. Nesse sentido, vale destacar que a divisão do Congresso, com o Senado ficando nas mãos dos republicanos e a Câmara na dos democratas, afasta o risco de medidas mais extremas, seja de aumento de imposto ou crescimento explosivo dos gastos públicos. Essa questão eleitoral trouxe muito ânimo essa semana de novembro, com a Bolsa subindo mais de 7 nesse início de novembro. Mas estamos só começando o mês, né? E ainda eu espero bastante volatilidade nos mercados, tendo em vista dois fatores. O primeiro, qual que é o impacto da segunda onda do coronavírus na Europa e nos Estados Unidos, que isso vai gerar na economia, tá? Se isso vai desacelerar muito ou não. E o segundo fator é que a partir de novembro há a volta da discussão de como que o governo irá implementar a renda cidadã sem furar o teto de gastos do próximo ano. Então, apesar dessa alta de novembro agora, com a Bolsa superando novamente os 100 mil pontos, ainda nós vamos ter bastante ruídos, tá? E bastante volatilidades nos próximos dias, nas próximas semanas. E também porque nós temos algumas medidas, que são bastante importantes, como a PEC emergencial e o orçamento de 2021, que devem começar a ser discutidos só depois das eleições municipais. Então, ou ali após o primeiro turno, no dia 15, ou ficando para dezembro, um prazo de toda forma sendo bastante curto. Acho que vale lembrar também que a evolução dessa agenda é fundamental para garantir a pressão sobre a curva de juros e também sobre o câmbio. Verdade. Mas, no geral, para o médio prazo, nós seguimos com um viés positivo para investimento em bolsa. Tendo em vista que os juros baixos no mundo todo, a gente está vendo recuperação da atividade econômica no Brasil, boa surpresa dos balanços que estão vindo acima das expectativas, tá? São alguns dos fatores que nos deixam otimistas com o investimento no mercado de ações. Além disso, você tem a China recuperando bem também, que nos ajuda, e também o fato da farta liquidez mundial, com expansão fiscal, expansão monetária pelo mundo afora, né? Então, esses fatores são alguns fatores que nos deixam ainda um pouco otimista com o mercado de renda variável, né? Mas, por outro lado, é bom manter uma certa cautela, principalmente por conta dos problemas sérios fiscais que o Brasil apresenta, né? Para a Bolsa subir mais, nós precisamos da retomada da agenda de reformas, né? Se não tivermos isso, fica difícil de imaginar uma bolsa num patamar muito mais alto. Agora vamos falar um pouquinho sobre a composição do portfólio do Necton FIA. Só para explicar um pouquinho para vocês, cerca de 30% do portfólio do fundo está alocado em exportadoras e commodities,
Não que a gente ache que o dólar vai subir muito mais que isso, mas esse dólar nesse patamar de 5,30, 5,40 é muito benéfico para essas empresas exportadoras. Então, por conta disso, a gente mantém essa parcela relevante, né, do portfólio do fundo em exportador, até para a questão de diversificação também, né? E olhando ali exclusivamente na parte de commodities, a gente tem, por exemplo, a exposição à Petrobras, que é uma das empresas que mais sofreu ao longo de 2020, que está com maior desconto, que entregou resultados ali acima das expectativas no terceiro trimestre, mostrando bastante resiliência frente à cotação atual do petróleo. Então, apesar do petróleo no patamar atual, ela conseguiu melhorar o custo de extração e segue ali com um plano de desinvestimento, que é um driver muito importante. Outro segmento que tem uma relevância no fundo são o setor de bancos, tá? Onde eu acredito que é o setor mais descontado em bolsa e apresenta melhor relação risco e retorno. Também continuamos bem otimistas com o setor de construção civil, varejo e infraestrutura, que são os setores que estão sendo beneficiados por esses juros baixos no Brasil e pela retomada da atividade econômica. Bom, por enquanto é isso. Lembrando que no início do próximo mês estaremos aqui para falar sobre o resultado do fundo e as estratégias do Necton FIA. Para mais informações, sugerimos a leitura da carta mensal, já disponível no portal da Necton. Agradecemos a atenção de todos e até a próxima!